Amados, o que nós vamos conversar hoje é algo muito importante que o Senhor Jesus tocou no meu coração. Quando nós falamos em dificuldade, falamos em problemas, todos passam por isso. Mas graças a Deus, nós temos um Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós temos um Pai. E esse Pai não abandona ninguém. Reconhecimento de paternidade. Meus amados, quando existe uma criança que nasce, e hoje é comum, às vezes a mãe, não sabe quem é o pai, porque teve diversos relacionamentos, e às vezes sabe quem é o pai, mas tem alguém que fala, não é seu filho não, essa criança não é seu filho, não parece nada com você, não tem nada a ver. Então a pessoa vai no laboratório e faz o exame de DNA, e chega bem o resultado e dá positivo, é seu filho, ou não é seu filho. Muito bem, isso tem acontecido na vida de todas as pessoas. No mundo espiritual também existe isso, o reconhecimento de paternidade. O reconhecimento de paternidade é a coisa mais importante hoje. Nos nossos dias, principalmente nos nossos dias, quando devemos aprender mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é filho de quem? Espiritualmente. Se você tiver dúvida, você é um filho ou você é um bastardo? A palavra é muito chocante, essa pessoa de bastardo. Bastardo é aquele filho ilegítimo, aquele que não tem o reconhecimento de paternidade. Ele foi gerado, mas ele existe, mas não tem pai. Teria o pai, sim, porque só pode ter filho se tem o pai, mas não tem o reconhecimento da paternidade, que é a coisa pior que existe. Eu sou acostumado a isso, de ver muitas crianças, rapazes até, querendo saber quem é o pai, para poder fazer o reconhecimento, quer ter um nome. Eu sou filho só da minha mãe? Não, eu tenho um pai, mas eu quero saber quem é o meu pai, para colocar no meu registro a minha paternidade. Existem nos cartórios milhares até de ações de reconhecimento de paternidade. Porque uma pessoa tem que ter no seu registro não somente o nome da mãe, ela procura o pai, ela quer saber quem é o pai. Ou na verdade quer saber as suas origens, não é assim? Muito bem. No mundo espiritual também é assim. Deus fez o mundo pela palavra. Haja luz. Haja, haja, haja. Depois que ele criou tudo, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, pela palavra, criou tudo, mas o homem ele formou com as suas mãos, foi ele que criou o homem. Amados, imagine só esse quadro, Deus, o Pai eterno, Criador de todas as coisas, pega do solo da terra e constrói um boneco, tudo, constrói, e depois, a palavra diz que deu um sopro de vida, soprou nas narinas do boneco, e ele se tornou uma alma vivente. Muito bem, quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus colocou no homem todos os seus atributos, a inteligência, tudo, a imagem e semelhança de Deus, toda a inteligência, todos os atributos, o homem perfeitinho. A partir desse momento, o que aconteceu? Adão teve um pai, sim ou não? Teve um pai, que criou, e depois veio a Eva. Muito bem, se Deus criou Adão e se tornou pai, Adão teve como Deus o reconhecimento de paternidade. Deus e o homem, Adão e Eva, contato direto com o pai, conversava com o pai, recebia a orientação do pai. Estamos falando agora de Deus e do homem, do ser humano. Presta atenção, amados.
no meu raciocínio aqui, vai raciocinando comigo. Deus, Criador, Pai divino, criou o homem, tornou-se filho e tinha ligação direta com ele. Direta. Adão falava com Deus e Deus falava com Adão. Eva falava com Deus e Deus falava com Adão. Entenderam? Eva somente falou com Deus uma hora que pecou. Mas Eva falava com Deus e Deus falava com Adão, porque ele era o cabeça. Mas veio o pecado. E a palavra diz que foram destituídos da glória de Deus e foram banidos do jardim do Éden por causa do pecado. E o pecado é, com certeza, a desobediência. Foi o primeiro ato contra Deus, foi a desobediência do casal. Muito bem. Foram destituídos da glória de Deus. De Gênesis até Malaquias, se você ler a Bíblia inteirinha, você vai ver tantas coisas que aconteceram nesse período. Deus direto com o homem, direto com os profetas, até que pediram um rei, e o primeiro rei foi Saul, e etc. Se vocês acompanharem toda a história, vocês vão ver que houve vários relacionamentos entre Deus e o homem e Deus através dos profetas, várias desobediências, tantas coisas, depois houve o dilúvio, tantas coisas aconteceram. Mas vamos deixar tudo o Velho Testamento para trás. Só estou fazendo iniciando uma mensagem especial. Reconhecimento de paternidade. Veio Jesus Cristo, Mateus em diante, no Evangelho, veio Jesus Cristo, que foi registrado através de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, a passagem de Jesus pela terra e o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida. Muito bem, com a morte de Jesus Cristo, a palavra diz que rasgou o véu. Antigamente se precisava ir no santuário, nas sinagogas, etc. Com Jesus Cristo não, você podemos falar com Deus diretamente. Vocês sabiam disso? Você pode se comunicar com Deus diretamente, você não precisa de nada, só de Jesus Cristo como seu intermediário. Por isso que fala, pedir tudo em meu nome, em nome de Jesus. Você tem acesso livre com Deus. Muito bem, amados. Vocês vão prestar atenção agora no que nós vamos falar. Vamos falar de reconhecimento. O que é reconhecimento? É reconhecer. Eu reconheço que o meu pai é o Zé. Eu reconheço que o meu pai é o Francisco. Eu reconheço que meu pai é o Zé. Quando você reconhece alguma coisa, é que você tem certeza que aquela pessoa é teu pai. Vamos falar de pai, não vamos falar de mãe, nem de irmãos, de ninguém. Vamos falar de pai. Eu sei que fulano de tal é o meu pai. Se eu tiver dúvida, eu vou fazer o quê? DNA. Certo? Muito bem. Essa é a oração de todo filho. Jesus nos ensina uma oração, chamada oração do Pai Nosso. Amados, essa oração, muita gente, católicos, espíritas, todo mundo fala na oração. Quando vai, o pessoal fala reza, né? Vamos rezar. Não, é oração. A reza é ladainha. A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece. Quando você está num ambiente, qualquer situação, vamos orar o Pai Nosso, todo mundo pega a mão. O jogador de futebol faz muito isso antes do jogo, ora o Pai Nosso. Mas será que nós sabemos realmente o que significa a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a coisa mais importante que existe na Bíblia. Uma das coisas mais importantes que existe na Bíblia. Porque é uma oração chamada modelo que Jesus nos ensinou. No capítulo 6 de Mateus, Jesus falou sobre, no monte, que o pessoal chama de Sermão do Monte, e falou lá muita coisa. E uma das coisas principais é isso, quando ele ensinou os seus discípulos. Mateus, abre aí na sua Bíblia, Mateus 6, de 9 a 13, diz assim, olha que Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Vamos nós orarmos isso aqui? Essa oração, vamos ficar em pé? Vamos orar? Todos juntos? Portanto, vós orareis assim, vamos lá? Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Agora vem o significado de tudo isso para os nossos dias. Eu vou dizer para os amados que Jesus viveu esta oração todos os dias. Jesus viveu essa oração todos os dias. Se Jesus viveu essa oração todos os dias, quando ele disse, vós orareis assim, nós temos que viver essa oração todos os dias. Nós não podemos fugir disso. Primeiro, texto da oração, a busca pela glorificação do Pai. Quando você começa a orar, a primeira coisa que você tem que fazer é santificar o nome do Senhor. É a busca pela glorificação, é elogiar o Senhor. Esse elogio não é apenas elogio, é um agradecimento, é dizer, é sentir no coração o quanto Ele é importante, porque Ele é teu Pai divino. É o começo do reconhecimento da paternidade divina. Porque se nós deixarmos de ter a certeza de que Deus é o nosso Pai, o que nos serve? O que vai nos representar? Nada. É o Pai que você chega a qualquer hora e fala, e conversa com Ele, e pede a Ele. Então, a busca pela glorificação de Deus. Busca, o que é buscar? É estar sempre ligado no Senhor, todos os dias da sua vida. Jesus viveu isso. Durante o período que Jesus estava aqui, Ele glorificava a Deus todos os instantes da vida. Segundo ponto, o desejo de manifestar e estabelecer aquilo que era natural nos céus, o reino de Deus. Amados, a coisa mais importante é quando você olha para o céu e sabe que Deus está lá. E você percebe que Deus está em você. Que Deus está lá e cá. Que Deus zela por você. Que Deus olha por você. Que Deus quer sentir o teu coração. Que Deus quer sentir a tua vibração por Ele. O reino de Deus na sua vida. Nós não podemos nos afastar disso. O terceiro ponto é a priorização da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Priorizar a vontade de Deus. Amados, isso é coisa que acontece no nosso dia a dia, que nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Às vezes nós planejamos, queremos, mas nada acontece. Por quê? Algo vai dar errado. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós buscamos algo, queremos algo, mas não é bom para nós. Porque o propósito de Deus para a sua vida é outra coisa. Então você tem que fazer o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Opa! Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se nós estamos na terra, a vontade de Deus tem que prevalecer, tem que ser prioridade, porque a vontade de Deus no céu, ela é única. Lá que prevalece a vontade de Deus. Aqui na terra tem que prevalecer também a vontade dele. Jesus, quando estava lá em Getsemane, ele falou, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas faça a tua vontade, não a minha. Às vezes você está querendo alguma coisa, muito necessitado, mas você tem que chegar e falar, Senhor, é disso que eu estou precisando, pelo menos eu penso que é, o que eu preciso resolver. Mas, Pai, faça a sua vontade. Eu coloco nas tuas mãos essas minhas necessidades. Orienta-me, Senhor, me dê o discernimento daquilo que eu preciso, mas faça a tua vontade, Senhor. É a sua vontade que importa para a minha vida, porque eu sei que o pai quer o melhor para o filho. Não é assim, gente?
É lógico que no mundo terreno aqui existem as exceções, que tem pai que não liga para filho, mas na maioria o pai quer o melhor para o filho. O pai trabalha para estudar o filho, para deixar um legado para o filho. Se o pai mundano, terreno, faz isso, imagine Deus que te ama, que te criou, que é o nosso Pai celestial, o nosso Pai divino. 4, dependência em todas as coisas. Você não pode ser autossuficiente e achar que pode todas as coisas. Não, quem pode todas as coisas é Deus. Então, a dependência dEle. Eu dependo do Senhor. As minhas coisas, os meus bens, a minha vida familiar, individual, negócios, dependem de Deus, da ação de Deus na nossa vida. Ser dependente de Deus é a coisa mais importante que nós temos. O 5, isso está tudo na oração, né? Dependência de Deus. O quebrantamento e a ternura de um pai que está sempre pronto para perdoar. Deus está pronto para nos perdoar. E você, perdoa quem tem te ofendido? Será que você tem condição de perdoar as pessoas que te maltratam? Será que você tem oportunidade, e você tem no coração, sente no coração, a vontade de perdoar aquela pessoa que quer te destruir, que trabalha noite e dia para te destruir, que faz de tudo para te destruir? Então você não pode orar a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós exercemos o perdão e ele é divino, as coisas ruins começam a se afastar, porque o diabo é o pior acusador que existe. O diabo não quer que você perdoa, o diabo quer que você fique destruído, o diabo quer liquidar com a sua vida. E quando você tem mágoa no coração, tristeza, que se transforma depois em raiz de amargura, o que vai acontecer? Você vai ficar ruim, vai te dar uma doença ruim, você vai ficar numa situação de penúria, porque o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, ele quer realmente destruir. Então você tem que perdoar. Exercer o perdão vai libertar. Quando você exerce o perdão, você perdoa aquela pessoa e ora por aquela pessoa. Jesus diz: orar por aqueles que vos perseguem, amar os seus inimigos. Quando você faz isso, você elimina a ação. Isso quer dizer o quê? Aquilo que está em Tiago: sujeitai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém, irmãos? O quebrantamento e a ternura de um pai que está sempre pronto para te perdoar. Quando você perdoa e: Senhor, eu fiz tanta coisa errada, estou arrependido dessas coisas que eu fiz, me perdoa. E o pai olha para você, te perdoa e esquece. Vai para o mar do esquecimento e as coisas começam a fluir na sua vida. Questão de tempo, por isso tem que crer. E o 6, e a busca pela segurança não em coisas materiais, mas no Pai. Amados, tem muitas pessoas que buscam coisas materiais, isso é verdade. Deus é contra a pessoa ficar rica? Não. Deus é contra a pessoa ter prosperidade? Não. Mas se você priorizar isso, a busca pelas riquezas, você está fadado ao fracasso. Lá em Mateus 6,33, Jesus é que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as coisas que você necessita serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, entrega a sua vida a Ele, você diz: sou totalmente dependente do Senhor, é o Senhor que comanda a minha vida, é o Senhor que comanda os meus negócios. Pai, estou buscando, Pai, me entregando, Pai. Daí as coisas começam a acontecer na sua vida, as necessidades serão supridas, porque Ele é um Deus que faz isso. Amém, irmãos? É um Deus que te traz segurança, prosperidade. É a busca pela segurança em coisas materiais? Não, no Pai. Buscar no Pai. Se você reconhece Deus como seu Pai, é Ele que você vai buscar. Então é dessa forma um estilo de vida. O estilo de vida de Jesus, baseado na oração que Ele nos ensina, tem que ser o nosso estilo de vida também. Não baseada na aparência. Porque as pessoas ficam
aparentemente é como se estivesse numa situação de unção predileta para ele, não para Deus. Só aparência, não, tem que ser de coração, nem baseada em coisas materiais. Porque, amados, existe na verdade dois reinos: o reino terreno, que é esse que nós vivemos, e o reino celestial. O reino terreno e o reino celestial. E nesses dois são vidas totalmente diferentes, do terreno e do celestial. Todos nós, indistintamente, queremos algo em comum. O que nós precisamos? Nós precisamos de provisão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de segurança. Não é isso? Nós precisamos de provisão, precisamos de cuidado, precisamos de segurança, precisamos de muitas coisas, porque senão nós não conseguimos viver nesse mundo que nós vivemos. A provisão é coisa muito importante. Deus é o provedor da sua vida. Deus provê aquilo que você necessita, basta pedir a Ele, com fé, crendo. Você não reconheceu Ele como teu Pai? Se você reconheceu Deus como teu Pai, o Pai não nega nada para o Filho. O Pai não pode negar nada para o Filho. O Pai Celestial não faz isso. Hoje pessoas vivem debaixo de outro governo, gente. Não o governo de Deus. Um reino mundano de aparência imoral, vivendo na periferia da mediocridade. As pessoas hoje estão se enganando a si próprias no mundo que está vivendo. Então o princípio é reconhecer a paternidade de Deus. O reconhecimento dessa paternidade nos traz o quê? A restauração do prazer de adorá-lo. Que você não pode ficar orando a Deus sem adorar a Deus. Tem muitas pessoas que pedem, mas não adora nem agradece a Deus. 90%, 99%, 92%, sei lá quanto, pessoa só pede. Poucas pessoas adoram o Senhor. Nós temos que começar adorando Ele, amando esse Deus maravilhoso. Santificado seja o teu nome. É uma das características do Filho, é a busca intensa pelo que desce do céu. Santificado seja o teu nome. Quando ele diz assim, venha o teu reino, venha o reino de Deus perante nós, diante de nós, dentro de nós. Quando você sente que o reino do Senhor do céu vem para você, você está em ligação direta com o Senhor, buscando a Ele de todo o teu coração, se entregando a Ele, amando a vontade de Deus. Amar a vontade de Deus é a coisa principal que existe. Qual é a vontade? Que você seja para Ele filho, filho amado, filho amado. Vocês não deixam de ser servos, mas passam a ser filhos e amigos de Deus. Quando Jesus diz também, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Os filhos atraem para a terra o que há nos céus. Quando você busca o Senhor, você atrai o que está lá em cima, que são as bênçãos, as misericórdias. Amém, irmãos? Agora, aquele que não reconhece Deus como Pai, os bastardos se apegam ao que há na terra e desprezam o que há nos céus. Amados, vou dizer uma coisa muito interessante. Filho é aquele que está diante de Deus e foram tomados por Ele, que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, são filhos. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Filhos somente aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquele que não reconhece não é filho, é bastardo. E o bastardo, o que acontece? Se apegam ao que há na terra e desprezam o que há nos céus. Tenho visto muitas pessoas que dão preferência às coisas do mundo do que se curvar diante de Deus e buscar esse Senhor para a solução dos seus problemas. Tem pessoas que morrem insatisfeitas, derrotadas, acabadas, porque não se curvam, não se dobram os seus joelhos diante de Deus e diz, Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu Pai. Os bastardos não. Os bastardos eles ficam jogados, eles ficam na lama, no lamaçal e acabam caindo numa areia movediça e morre. Nós temos que ter dependência total de Deus. Quando Ele fala assim, dá-nos o pão nosso de cada dia, Ele é o nosso provedor. O provedor importante que nos dá aquilo que nós necessitamos no dia a dia. Quando nós pedimos ao Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia.
Deus não vai negar nada para você, mas a gratidão por receber o que é necessário. Tem muitas pessoas que amaldiçoam o salário que recebem. Que porcaria que eu recebi, não dá para nada. Às vezes joga até no chão, às vezes briga, rasga o olerite. Eu já vi pessoas fazer isso, gente. Mas Deus é que dá o pão nosso de cada dia. Deus é que dá a provisão. Então você recebe e você abençoa, porque com certeza a multiplicação vai acontecer. Amém, irmãos? Recebeu um pouquinho, abençoa, vai receber de novo. Abençoa, vai receber de novo. Abençoa, vai receber triplicado. É assim que funciona. Mas o reconhecimento melhor é que Cristo é o pão nosso de cada dia. Cristo é o pão nosso de cada dia. Quando nós recebemos o Senhor todos os dias na nossa vida, quando nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que eu vou saborear. É esse pão que eu vou me entregar para que eu possa resolver minhas questões mais difíceis. Nós temos que ter um coração que não se aborrece. Quando diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Porque você pode estar passando por grandes dificuldades, mas pode ter certeza que se você tiver fé, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. O que é juízo, gente? É a condenação. O juízo é quando vem a coisa para cima de você e você não sabe para onde correr. Mas, quando isso está prestes a acontecer, a busca do Senhor em oração. Pai, reconheço o Senhor como meu Pai. Vem o quê? A misericórdia. E a misericórdia nada mais é do que o livramento de todas as situações. O governo que cuida dos filhos é o governo de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Quando diz lá na oração, um filho precisa conhecer seu pai para ser governado por ele. E se ele é governado por você, ele não deixa você cair em tentação. Você estará blindado com o poder do Senhor na sua vida. Teu pai vai dar o quê? Segurança dos filhos. Segurança dos filhos. E quando nós oramos: Senhor, livra-nos do mal, significa que nós temos que ter confiança em Deus, reconhecendo nossas misérias, e nos livra de experimentar o mal. Tantas coisas terríveis têm acontecido na nossa vida, isso é uma verdade, mas você tem que confiar em Deus, colocar sobre Ele a sobrecarga que você carrega, para que Deus possa oferecer a você o livramento de tudo isso, e você levantar as mãos e dizer: glórias a Deus, glórias a Deus, porque o milagre tem acontecido, amados, de tantas formas, desde que você tenha um coração contrito, voltado para Deus, confiar nele, depender dele e reconhecer ele como teu Pai. O reconhecimento da paternidade divina, de que tudo é dele, por ele e para ele, precisa ser cuidado e protegido. As coisas que você tem no seu coração, que se volta para Deus em agradecimento e gratidão, adorando-o, tem que ser protegido, porque tudo que acontece é dele, para ele e por ele. Amém, irmãos? A paternidade de Deus enxerga as coisas que não são como se já fossem. É a mesma coisa que a fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos e que prova que não vemos. Fé é isso, é buscar, receber e glorificar a Deus, porque vai receber a vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós aprendemos nessa noite de reconhecer a paternidade de Deus. Eu reconheço o Senhor Deus como meu Pai, e é através dele que eu vou colocar a minha vida, santificando o seu nome, buscando o reino de Deus, perdoando as pessoas, não caindo em tentação e viver na dependência dele totalmente, para poder ter o quê? Vida eterna, prosperidade, alegria, paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos ficar em pé. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida nesta noite. Amém, irmãos? Se você está passando por aquelas dificuldades, vai cair tudo por terra agora, em nome de Jesus. Você coloca a sua vida diante de Deus e vamos reconhecer que Jesus é o nosso Pai e que Ele é o nosso provedor. É o Pai que nos traz
a beneplácito da vida, um estilo de vida que nós devemos viver no dia a dia. Nós podemos viver de todas as formas, mas se nós não dependemos de Deus, nada vai acontecer. Tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo porque não se rende diante de Deus. A gente tem que se derramar diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é um pai que quer ver o seu filho depender dEle. Tem muitos filhos que querem ficar independentes, fazer o que dá no nariz. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você seja dependente dEle, porque no momento mais importante da sua vida, é Ele que vai te estender a mão. Tem um ditado que diz, não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia não. Mas quando a pessoa está num sofrimento pior da vida, é que vai buscar a Deus. E depois que recebe o beneplácito da salvação e da alegria e da paz e do milagre, abandona Deus, vai embora. Por isso que existem muitas pessoas que falam assim, eu sou desviado, estou desviado, saí da igreja, faz 2 anos que eu estou fora. Por que saiu? E às vezes a pessoa vem quebrada, liquidada, mas Deus é um pai tão amoroso, que fala, vem cá meu filho, eu vou te pegar no braço, eu vou te abraçar. Amém, irmãos? Feche seus olhos então, coloque sua vida diante de Deus, pede a Ele, Paizinho querido, coloque diante dEle agora no santuário, nesta noite tão maravilhosa, que nós estamos aqui entre irmãos, entre família. Fala para o teu papai, conta para ele o que você está sofrendo, pede perdão por tantas coisas erradas, tantas cabeçadas que a gente dá no dia a dia das nossas vidas. A gente faz coisas que não devemos fazer mesmo, mas Ele é tão misericordioso que Ele te perdoa. Ele fala assim, meu filho, eu aceito o teu arrependimento, venha para o meu colo, venha me dar um abraço, vem aqui, eu vou consolar você. Deus passa a mão na tua cabeça e te abraça tão forte. Sinta esse abraço do Pai, sinta Jesus te consolando, sinta Jesus te carregando no colo, sinta Jesus curando tuas feridas, sinta Jesus abrindo portas para resolver as tuas questões financeiras. Ele é o dono do ouro e da prata. Sinta Jesus curando você nesta noite, sinta Jesus acalentando você e te chamando meu filho. A coisa mais gostosa é quando você pode dizer Pai, Pai. Jesus disse no momento muito importante, Abba Pai, Paizinho, Paizinho, Paizinho. Jesus disse isso, Paizinho, Paizinho, Paizinho. Diga também você, Paizinho, 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 venha me socorrer nesse momento de aflição. Abra as portas das oportunidades, escancare as janelas do céu. Venha o teu reino na minha vida, Senhor. Ajuda-me a perdoar as pessoas que eu tenho ofendido. Me perdoa os meus pecados. Paizinho querido, nós sabemos que a imperfeição nos abate, porque somos imperfeitos, pecadores, papai. Mas nessa hora, Paizinho querido, estamos aqui diante de Ti, no Teu santuário, pedindo perdão. Perdoa tantas coisas tristes que nós fazemos e que desampara. Nós ficamos desamparados de Ti, Senhor, mas o Senhor nunca nos abandona, porque quando nós nos arrependemos, nós voltamos para o Senhor. Ó Pai, eu sei que tem muitas pessoas aqui essa noite, derramando lágrimas de tanto sofrimento, de incertezas do futuro, com medo do futuro, com medo do amanhã, perturbadas, Senhor, sem rumo, Senhor, sem saber o que fazer. Ó Pai, o Senhor é tão amoroso, Tu podes todas as coisas, Pai. Abre as portas agora da oportunidade, abençoa essas vidas. Aceita o voto de arrependimento, Senhor, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós fazemos tantas coisas que não queremos. Ó Pai, abre as oportunidades dos empresários que estão aqui essa noite, que passam por dificuldades, que as vendas não estão boas.
As dificuldades são terríveis, Senhor, nesse mundo que nós vivemos, mas Pai, somos Teus filhos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, abra a porta das oportunidades, traga novos clientes, ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua palavra. Ó Pai, livra-nos, Senhor, do mal, do maligno, Senhor, livra-nos, Senhor, de qualquer ataque que possa atrapalhar o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso relacionamento em casa, Senhor. Ó Pai, quebra o coração de pedra, Senhor, traga um coração de carne, tira a incredulidade, Senhor, restaure famílias, casamentos, pessoas interrompidas, casais interrompidos, Pai, traga o amor de volta, porque unidos são mais fortes, Senhor. Quando duas pessoas estão juntas, são mais fortes do que qualquer outra coisa, do que estivesse isolado, que está na Sua palavra, Pai. Quando um cai, o outro pega, puxa e levanta, papai. Pessoas que estão precisando ser restauradas, a sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Ó Pai, abençoa cada vida que está aqui essa noite. Traga um bálsamo especial, traga alegria, traga paz, traga aquele espírito de ousadia e de confiança, porque Tu, Pai, não abandona ninguém. E nós, em nome de Jesus, reconhecemos a paternidade. Somos Teus filhos, Pai. Por isso eu peço agora a unção maravilhosa do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, e nos dê paz e segurança. Que os anjos do Senhor sejam acampados ao nosso redor, nos livrando de qualquer mal. Acampa, Senhor, nas empresas que estão aqui representados, os empresários. Livre o Senhor de acidentes, de veículos, de qualquer tipo, de motocicletas, de qualquer tipo, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. E nós cremos, porque sabemos que Tu és Deus. E além de Deus, muito mais, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Podeis assentar só um instantezinho. Muito bem, teremos algum momento de testemunhos, porque é muito importante testemunhar e envergonhar o diabo, né? Se você recebeu uma bênção do Senhor, vem aqui testemunhar, tomar posse da bênção e ser ungido com óleo sagrado. Tem alguém? Vem cá, Pan. O Pan disse que só se chamar ele, né, Pan? Esse jovem. Vocês que estão indo embora, vão com Deus, viu? Deus acompanha vocês, vão na paz do Senhor, viu? Amém. Vão pegar o ônibus, né? Boa noite, igreja. Há muito tempo, desde o ano passado, eu tenho frequentado essa igreja aqui, pelo convite da Magali e do Picarelli, né? E quando eu vim a primeira vez, eu pedi, na hora da oração, eu estava desempregado e pedi muito para que Deus me abençoasse com um emprego, né? E isso foi no dia 4 de agosto, se eu não me lembro. Foi numa terça-feira que eu vim aqui. No outro dia, depois que eu vim aqui na igreja, um amigo meu me ligou solicitando o meu currículo, né? Aí, logo, uma semana depois, eu consegui um emprego. E foi tão abençoado assim, que eu consegui 2 empregos de uma vez. Que um eu fui registrado no dia do meu aniversário, que foi assim, o meu melhor presente, né? E logo depois, eu trabalhei um mês nesse emprego, daí surgiu um melhor. Foi quando uma amiga minha me ligou, falou assim, ó, surgiu um emprego aqui que você tanto queria. Eu falei assim, mas eu já estou trabalhando, eu não posso abandonar o meu amigo que me indicou um emprego aqui, né? Aí ela falou assim, ainda me forçou, falou assim, mas tem Unimed, né? Grátis, tem passe, foi me forçando a mudar de emprego. Aí eu cheguei, criei força, fui lá e chamei meu amigo, falei assim, ó, eu recebi uma proposta melhor e eu não quero deixar você na mão. Vou trabalhar mais um mês com você, mas eu vou sair. Ele falou, não, se é isso que você quer, faça. E até hoje eu estou nesse emprego, estou muito bem. E hoje eu venho na igreja não mais nem para pedir, porque Deus tem me dado força para mim trabalhar, tem me dado saúde. E hoje eu venho com meus amigos sempre para só agradecer essa bênção que Ele fez na minha vida.
Amém. Glória a Deus. Que Deus, uma salva de palmas, Jesus maravilhoso. Deus te abençoe, pai, viu? Mais alguém tem um testemunho para contar, para glorificar o nome do Senhor? Boa noite, igreja. Eu estou aqui para agradecer, porque há uns meses atrás eu pedi aqui, fiz a oração e fiz o meu pedido, pedindo que meu filho, meu caçula, né, passasse na OAB, que ele estava assim muito aflito, e todo mundo, né, porque ele é o caçula, está com 22 anos, e na faculdade ele era um excelente aluno. E agora, no final do ano, ele passou na OAB com 22 anos. Antes de pegar o canudo, ele já tinha passado. Glória a Deus. É um menino inteligente. Deus abriu todas as oportunidades para que seja abençoado. Leva a bênção para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus.